Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Médiuns, no capítulo 1, Há Espíritos, item 6. Vamos lá? Façamos por um instante a abstração dos fatos que, para nós, tornam a coisa incontestável. Admitamo-la a título de simples hipótese. Peçamos que os incrédulos nos provem, não por uma simples negação, porque sua opinião pessoal não pode fazer lei, mas por razões peremptórias, que isso não é possível. Nós nos colocamos no seu terreno, e uma vez que querem apreciar os fatos espíritas com a ajuda das leis da matéria, que tomem, pois, nesse arsenal, alguma demonstração matemática, física, química, mecânica, fisiológica e provem por A mais B, sempre partindo do princípio da existência e da sobrevivência da alma. Então, aqui ele está se referindo à comunicabilidade com o plano espiritual. Então, nós que somos espíritas, conhecemos a mediunidade, não temos nenhum problema em admitir isso. Mas aqueles que não admitem, que possam nos trazer uma prova de que isso não é possível. Tá? Vamos lá? Primeira. Que o ser que pensa em nós durante a vida não deve mais pensar após a morte. Segundo, que se pensa não deve mais pensar naqueles que amou. Terceiro, que se pensa naqueles que amou não deve mais querer se comunicar com eles. Quarto, que se pode estar por toda parte, não pode estar ao nosso lado. Quinta, que, se está ao nosso lado, não pode se comunicar conosco. Sexta, que por seu corpo fluídico não pode agir sobre a matéria inerte. Sétima, que se pode agir sobre a matéria inércia, não pode agir sobre um ser animado. Oitava, que se pode agir sobre um ser animado, não pode dirigir sua mão para fazê-lo escrever. Nono, que, podendo fazê-lo escrever, não pode responder às suas perguntas e transmitir-lhe seu pensamento. Quando os adversários do Espiritismo nos tiverem demonstrado que isso não é possível, por razões tão patentes como aquelas pelas quais Galileu demonstrou que não é o Sol que gira ao redor da Terra, então poderemos dizer que suas dúvidas são fundadas. Infelizmente, até este dia, toda a sua argumentação se resume nessas palavras: eu não creio, portanto, isso é impossível. Eles nos dirão, sem dúvida, que cabe a nós provar a realidade das manifestações. Nós as provamos pelos fatos e pelo raciocínio. Se eles não admitem nenhum nem outro, se negam o que vem, cabe a eles provarem que o nosso raciocínio é falso e que os fatos são impossíveis. Então, nós estamos partindo do pressuposto que a pessoa que questiona a mediunidade e a comunicabilidade entre os dois planos, material e espiritual, acredita na continuidade da vida. Então, são espiritualistas, pessoas que acreditam que depois da morte nós teremos um destino, seja o céu, o inferno, o purgatório. Então, partindo da premissa que eles acreditam que a vida continua, as questões que foram propostas devem ser respondidas, né? Se continua a vida, e se nós continuamos pensando e sentindo o que nós sentimos, por que não compartilhá-la com aqueles que ainda estão aqui, ainda sob o jugo do corpo? É um questionamento muito lógico, né? Nós pensamos que há vida após a morte, porque esperamos o céu, o paraíso, o purgatório. E por que não podemos nos comunicar? Por que aqueles que partiram à nossa frente não podem retornar e, através da mediunidade, nos dizer sobre as consequências dos nossos sentimentos? Então, quando alguém responder de uma forma lógica e comprovada de que isso é impossível, então a doutrina espírita vai se adaptar. Porque Kardec diz isso. Se a ciência contradizer a doutrina,
fiquem com a ciência, mas é preciso que haja provas e não argumentos como esse último que foi colocado aqui, que eles não acreditam, simplesmente. Muito bem. Capítulo 2, o maravilhoso e o sobrenatural. Item 7. Se a crença nos espíritos e em suas manifestações fosse uma concepção isolada, o produto de um sistema, poderia, com alguma aparência da razão, ser suspeita de ilusão. Mas que se nos diga, ainda, por que é encontrada tão viva em todos os povos, antigos e modernos, nos livros santos de todas as religiões conhecidas? Dizem alguns críticos que é porque, em todos os tempos, o homem amou o maravilhoso. O que é, pois, o maravilhoso, segundo vós? O que é sobrenatural? Que entendeis por sobrenatural? O que é contrário às leis da natureza? Conheceis, pois, tão bem essas leis, que vos é possível assinalar um limite ao poder de Deus? Pois bem, então provai que a existência dos espíritos e suas manifestações são contrárias às leis da natureza, que não é nem pode ser uma dessas leis. Segui a doutrina espírita e vede se esse encadeamento não tem todos os caracteres de uma admirável lei, que resolve tudo o que as leis filosóficas não puderam resolver até este dia. O pensamento é um dos atributos do espírito, a possibilidade de agir sobre a matéria, de impressionar nossos sentidos e, por conseguinte, transmitir seu pensamento, resulta, se podemos nos exprimir assim, da sua constituição fisiológica. Portanto, não há nesse fato nada de sobrenatural, nada de maravilhoso, que um homem morto e bem morto reviva corporalmente, que seus membros dispersos se reúnam para formar seu corpo, eis o maravilhoso, o sobrenatural, o fantástico. Estaria aí uma verdadeira derrogação que Deus não pode realizar senão por um milagre, mas nada há de semelhante na doutrina espírita. Muito bem. Aqui ele faz uma menção sobre a ressurreição, expectativa de algumas religiões. Tá? O retorno à vida do corpo morto. Se nós olharmos pela ciência, pela biologia, nós vamos ver que ao decompor-se, todos os átomos que compunham o corpo, ele volta para a natureza e vai ser reaproveitado. Então, isso sim seria sobrenatural. Se nós pegássemos as partículas que foram absorvidas pela natureza para reconstituir um corpo que foi utilizado há milênios. Tá? Nós conhecemos a história da humanidade nos últimos 6, 7 mil anos, que existem registros, né, sobre a história. Imaginem essas pessoas que viveram há 6, 7 mil anos atrás voltar à vida com seus corpos. Isso seria algo sobrenatural. Voltar à vida através de um novo corpo que se forma no processo da reencarnação já não é algo sobrenatural. Então, o que o Kardec está querendo aqui é demonstrar que a filosofia trazida no Livro dos Espíritos e agora detalhada no Livro dos Médiuns, com a comunicação entre os dois planos, ela não é algo sobrenatural. É algo que está na natureza, mas que nós ainda não compreendemos. É essa a questão. É difícil para as pessoas verem um novo, principalmente nessa época. Nós estamos falando de meados do século XIX, onde tudo era provado. Era preciso que a ciência desse o seu aval para que as coisas fossem aceitas como verdade. Acontece que o plano espiritual ou imaterial, ele está fora do alcance da ciência materialista, da física, da química, da biologia, da botânica, porque ela trata de algo que não é sobrenatural, mas que não é material. Então não pode ser estudado, dissecado, visto no microscópio, como foi
o processo das descobertas, tá, realizadas na ciência ao longo dos anos. Então, por isso que Kardec ele defende aqui que a existência do mundo espiritual é algo natural, faz parte desse universo infinito e, portanto, não existe o fantasmagórico ou sobrenatural, algo que iria contra as leis. Conhecidas as leis do plano espiritual, nós vamos entender que ele faz parte da natureza. Muito bem, vamos parando por aqui por hoje. Na semana que vem retomamos a partir do item 8 do capítulo 2, Maravilhoso e Sobrenatural. Vamos fazer a nossa prece? Mestre Jesus, nós vos agradecemos, Senhor, por mais esses momentos em que pudemos ter convosco. Aos poucos vamos ampliando a nossa visão sobre esse universo infinito criado por Deus, para que possamos, usufruindo das oportunidades, encontrar o caminho da perfeição para o qual fomos criados. Muito obrigado, Mestre Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.